Isso daqui é o mais perto que a gente já teve de um jogo Next Gen do Flash. Esse daqui é um novo mod que lançaram no jogo do Homem-Aranha, na qual você simula que você está jogando um jogo do Flash. E esse mod ficou muito bom porque o traje do Flash ficou muito bonito e a sensação de velocidade no meio de Nova York, com você desviando dos objetos e das pessoas, realmente passa uma sensação de um jogo do Flash. E enquanto eu estava jogando esse mod, veio aquela velha pergunta: dá para fazer um jogo perfeito do Flash? Um dia a gente vai ter um jogo AAA do Flash nos moldes do Batman Arkham ou do jogo do Homem-Aranha? No início do ano aqui a gente fez um vídeo sobre o jogo perfeito do Superman Next Gen. E muitas pessoas concordaram que dá sim para fazer um jogo AAA do Superman. Mas no meio desses comentários aí, teve muitos comentários sobre um jogo do Flash. E que de todos os membros da Liga da Justiça, o Flash é o herói mais difícil de fazer por conta da super velocidade dele. E que um jogo de mundo aberto do Flash é praticamente impossível de fazer. Mas assim, será que é mesmo? Eu peguei todas essas referências possíveis para um jogo de super velocidade, olhei a base de jogos do Flash desconhecidos que existem e que são bons, e tentei elaborar aqui o jogo dos sonhos do Flash. Então assim, ó, sem mais perder tempo, roda a abertura e vamos falar desse jogo. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, assim, ó, vamos falar sobre esse jogo do Flash, porque assim, ó, esse mod do jogo do Homem-Aranha com o Flash, ele dá ótimas dicas do que fazer num jogo do Flash. Porque assim, ó, você pode fazer diversos jogos do Flash. Você pode querer fazer um jogo de fase estilo Sonic, mas esse seria um jogo mais de plataforma. Você também pode querer fazer um jogo estilo Mirror's Edge, em primeira pessoa, com o Flash navegando entre obstáculos. Você também pode querer fazer um jogo beat'em up do Flash, no estilo desse último jogo das Tartarugas Ninja, que evoca os jogos dos anos 90 de beat'em up. Tudo isso daí é um jogo viável do Flash. Só que o que eu quero propor aqui é o jogo dos sonhos. E pelo menos para mim, o meu jogo dos sonhos do Flash é um jogo de mundo aberto, com um personagem que se movimenta no estilo Batman Arkham e no estilo do Homem-Aranha do PlayStation. Um jogo de fato AAA do Flash. E infelizmente, na história da DC, esse jogo nunca aconteceu. Na verdade, existiu um jogo cancelado do Flash que tinha exatamente essa proposta. E esse vídeo que vocês estão vendo é de uma versão alfa do jogo, ainda em desenvolvimento antes do jogo ser cancelado, porque esse jogo ele iria sair mais ou menos no final dos anos 2000 para PlayStation 3 e Xbox 360. E olhando para esse vídeo, fica muito claro que ele estava muito longe de ser concluído. Eles tinham basicamente um mundo aberto cartoonizado, e o Flash ali podia correr de um lado para o outro, e ele tinha essa animação estilizada dele correndo com um rastro de velocidade atrás, que eu até acho que para os anos 2000 tá bem bacana, mas infelizmente o jogo foi cancelado e ele não foi para frente. O que os desenvolvedores estavam querendo fazer na época é o que eu acho que seria o jogo dos sonhos do Flash. Só que, claro, eles estavam presos na limitação da época, e também na questão do orçamento. Para mim, um jogo do Flash tem que ter essa movimentação com a câmera atrás dele e você estar na cidade, provavelmente Central City, e você tem que ter a liberdade de ir para um lado para o outro, fazendo as missões que estão surgindo no meio da cidade. Sei lá, tá acontecendo um assalto a um banco de Central City. Aí aparece um ícone no mapa, você usa a sua hipervelocidade para chegar até lá, você combate os inimigos, você ganha uma recompensa por isso, e aí você vai para o próximo bandido. Bem, isso é o básico. Isso tem no Gotham Knights, isso tem no jogo do Homem-Aranha, isso tem no Arkham City, no Arkham Knight. Tem praticamente todos os jogos isso. Mas o mais difícil disso tudo é a questão da movimentação. Como que o Flash corre na cidade? Porque quando a gente vê o exemplo do jogo cancelado, a gente percebe que tem pouquíssimos objetos no meio da cidade. Claro, eles estavam desenvolvendo, isso obviamente não concluíram nada, mas a quantidade de objetos no meio da cidade, ela é determinante para deixar a fluidez do jogo boa ou não. Isso porque o mod do Flash do Homem-Aranha, ele mostra o quanto que é difícil controlar o Flash numa cidade como Nova York repleta de objetos. E essa cidade de Nova York do Homem-Aranha é a melhor cidade que a gente já teve num jogo de super-herói, pela questão da riqueza de detalhes. Então, se a gente vai querer um jogo do Flash perfeito, a gente quer uma cidade estilo Nova York do Homem-Aranha, só que de Central City, com o mesmo número de riqueza, com a mesma quantidade de carros na rua, de pessoas na rua. Você vai estar no meio da população da cidade, o pessoal vai estar reverenciando o que é o Flash, você vai poder cumprimentar as pessoas ao apertar quadrado. É isso que a gente quer. Tudo isso é importante para o jogo perfeito do Flash. Só que o mod do Homem-Aranha me ensinou é que é muito difícil você manter o controle do Flash com super velocidade, enquanto que você desvia de todos esses objetos.
Então o nosso sistema de corrida do jogo perfeito do Flash, ele não pode só ser estiloso na hora da corrida, como é o caso do jogo cancelado do Flash. Ele é estiloso, o Flash corre de um jeito bonito, mas não dá para ser só isso, porque vão ter os objetos que vão estar no cenário. E aí a gente precisa de algum sistema parkour com Speed Force. Porque assim, ó, vamos dar uma olhada nesse clipe. O Flash tá numa super velocidade, ele bate nesse carro, e o jogo do Homem-Aranha, como ele tem um sistema de parkour, ele tenta reproduzir o parkour que o Homem-Aranha iria fazer. Só que nisso daí, como o mod não é perfeito, você perde o momento da velocidade do Flash. O jogo perfeito do Flash, ele tem que conciliar parkour e velocidade. E tem que ser tudo feito de uma forma automática. O jogo não pode exigir que você tenha que apertar um botão para fazer um parkour na hora certa. Não, tem que ser tudo automático. Porque a movimentação do personagem entre uma área e outra no mapa do jogo, ela tem que ser simples e divertida. Se você começar a exigir que o jogador tem que apertar 300 botões ao mesmo tempo só para ele desviar de um carro, você vai ter um problema a médio e longo prazo. Então esse sistema parkour, ele tem que ser automático. O Flash tem que desviar dos carros, dos postes e das pessoas de forma automática. Sabe como no jogo do Assassin's Creed, quando você tá caminhando no meio de uma multidão e automaticamente o personagem principal ele começa a se movimentar de uma forma diferente para desviar dos NPCs que estão ao redor dele? E isso tudo eles fazem para criar uma imersão maior com um pouco de realidade, de movimentação realista no jogo. É mais ou menos isso que precisa, só que com hiper velocidade. Além disso, a gente não pode esquecer de um outro poder do Flash que é extremamente importante para esse tipo de caso. Porque o Flash ele tem o poder de passar entre os objetos utilizando a força da aceleração. Bem, eu acho que isso você poderia aplicar quando o Flash estiver correndo na velocidade máxima, tentando desviar das pessoas. Digamos assim, ó, que não seja possível ele desviar de tudo ao mesmo tempo mantendo velocidade. Você pode criar uma pequena animação fazendo com que o Flash passe por essas pessoas, porque se o Flash tem esse poder, eu acho que eles precisam utilizar também. E assim, ó, também tem um outro mod que eu acho muito interessante que dá para ser aplicado num jogo do Flash, que é o mod do Quicksilver do GTA V. Porque esse mod ele tem uma ideia assim, ó, diferente. Ao invés de você ter uma super, hiper, mega velocidade, você tem que reagir ao mundo numa velocidade normal, ele tenta ao contrário. O mundo inteiro desacelera e você mantém a sua velocidade normal. E se você quiser, você pode entrar em super, hiper, mega velocidade no slow motion. E assim, claro que no mod é tudo implementado de uma maneira super básica, porque a gente está falando de um mod, a gente não está falando de uma equipe super profissional que fez isso num jogo AAA. A gente está falando de uma pessoa que desenvolveu aleatoriamente no dia de folga. Então, obviamente, a implementação não é perfeita, mas o conceito para um jogo do Flash é muito bom. Você poderia ter um botão do jogo que você ativa a força da aceleração. E quando você ativasse esse modo, todo o jogo poderia ficar em slow motion, enquanto que você tem uma velocidade normal. Nos olhos das pessoas, você vai estar super rápido, mas nos olhos do jogador, você vai estar controlando o Flash numa velocidade normal. Eu acho que isso poderia ser muito útil para diversos puzzles do jogo, para alguma coisa envolvendo o combate do jogo e para a própria movimentação dele. Porque assim, ó, quando você está muito rápido nesse mod do Flash do Homem-Aranha, cara, é muito difícil você reagir tudo ao mesmo tempo na velocidade que você precisa. Então, se desse para você desacelerar um pouquinho o mundo externo, enquanto que você mantém a velocidade do Flash, cara, isso seria quase que o ideal. Então, pro meu jogo perfeito do Flash, eu iria tentar implementar alguma dessas ideias. Ah, Gabriel, e o combate? Olha, na verdade, eu acho que o combate é a parte mais fácil do jogo. Porque assim, ó, pra mim não tem segredo. O Batman Arkham Knight, ele já tem um sistema quase perfeito de luta que poderia se encaixar com o Flash. Um botão você pula, um botão você dá soco, um botão você reage. E o Batman Arkham Knight, ele tem esse sistema que o Batman vai pulando de um bandido pro outro enquanto você vai dando os combos. E cara, se você pegar esse sistema, acelerar só um pouquinho, já é um bom sistema de luta pro jogo do Flash. Claro que, obviamente, não é só isso. O Flash tem que ter habilidades do Flash. O Flash tem que dar aquele trovão, o Flash tem que dar aquele redemoinho. Tudo isso, obviamente, você tem que implementar. Mas o Arkham Knight, pra mim, ele tem um sistema quase que perfeito para qualquer combate de super-herói. Não é à toa que o próprio jogo do Homem-Aranha pegou todo o conceito desse combate, mudou naturalmente algumas outras coisas, mas você claramente vê que há inspiração na franquia Arkham. E eu acho que pro jogo do Flash seria legal ter um sistema assim. Além disso, também dá para tirar lições do próprio Gotham Knights. Porque o Gotham Knights, ele tem esse sistema de habilidades dos heróis que você pode ativar quase que toda hora quando a sua barra de especial enche. Eu acho que o Flash poderia ter essa barra de especial e as habilidades especiais do Flash funcionarem parecidas como acontece no Gotham Knights. Você aperta R1, aperta quadrado ou triângulo e você dá um especial ali que você selecionou. Nesse caso, eu acho que essas habilidades funcionam até melhor para um jogo do Flash do que para um jogo do Batman. Porque as habilidades especiais que o Batman tinha na série Arkham, elas estavam condicionadas aos equipamentos
ou então ao nível do combo que você estava dando. Você pode fazer algo assim pro jogo do Flash, ou você pode deixar as habilidades livres para barra de especial. Eu acho que ficaria melhor para barra de especial. E beleza, agora vamos falar um pouco do mapa do jogo. E assim, ó, depois de refletir muito sobre como que eu queria que fosse o mapa, eu percebi que ter só um mundo aberto de Central City ia ser muito pouco. E é por isso que eu pensei numa história que envolveria o Flash viajando no tempo e indo para diversas outras eras da DC. E Central City seria um dos mapas que você iria explorar. Assim, ó, é mais ou menos como Dragon Age 3. Quem já jogou Dragon Age 3? Porque esse é um jogo de mundo aberto. Só que não é um grande mapa gigante. São pequenos mapas que você vai selecionando onde você quer ir. Para mim, no jogo do Flash, seria mais ou menos isso. Só que ao invés de ser tudo numa mesma terra, seria em eras diferentes. E tudo isso estaria interligado à história do jogo, porque o meu grande vilão desse jogo seria o Flash Reverso. E o Flash Reverso iria ficar forçando o Flash a viajar entre uma era e outra. E, por exemplo, entre os mapas que eu pensei aqui, o primeiro mapa seria de Central City, e depois que você joga 1 ou 2 horas, você desbloqueia o segundo mapa. E esse segundo mapa poderia ser Central City do futuro, onde a gente teria um visual tipo cyberpunk de Central City, com carros voadores, estátuas do Flash Reverso, porque seria uma realidade onde o Flash Reverso conseguiu se tornar o imperador da Terra, depois ele fazer algum plano do mal ali dele e mexer na linha do tempo. E aí, com isso, você poderia criar variedade. Depois você poderia ter um terceiro mapa, que o Flash Reverso leva o Flash, sei lá, pra terra do Flashpoint, naquela cidade que tá toda destruída perto da guerra final que tem na animação. Vocês lembram disso, né? Isso daí poderia ser um mapa. Em um dado momento do jogo, o Flash Reverso poderia te prender numa linha do tempo que poderia ser Central City há 5.000 anos atrás, quando literalmente só tinha mato e dinossauros. E esse mapa poderia ser um mapa de floresta na mesma localização de Central City, só que 5.000 anos atrás. E a missão que você teria nesse mapa seria salvar as pessoas que moram ali, mas também utilizar os recursos naturais para construir uma esteira cósmica e você poder voltar ao seu tempo. Porque assim, ó, a gente tá falando do Flash. O Flash tem essa habilidade de viajar no tempo. E se você pode utilizar essa viagem no tempo para colocar elementos de gameplay e outros mapas no jogo, eu acho que você tem que fazer. Porque assim, ó, qual que é um dos grandes defeitos do jogo do Homem-Aranha? É que ele não tem variedade no mapa. Você tá em Nova York e você fica em Nova York até o final do jogo. Você tá sempre num ambiente de cidade. E assim, não tem o que fazer. Os desenvolvedores, obviamente, criam elementos de mapas internos dentro de uma fábrica, dentro de um prédio, para criar essa variedade. Mas você tá sempre dentro da cidade. E eu acho que o jogo do Flash, ele pode fugir disso. Ele não precisa só ficar na cidade. Ah, Gabriel, mas você tem que utilizar a galeria de vilões do Flash. Não, assim, ó, com certeza. Eu faria que o Flash Reverso, ele se aliou a todos os vilões do Flash e ele colocou cada um desses vilões em algum lugar no passado. Por exemplo, esse mapa que eu falei que é 5.000 anos atrás, ele poderia ter colocado o Gorilla Grodd ali. E o Gorilla Grodd tenta controlar as pessoas pelo passado. E então, além de você ter que reconstruir a esteira cósmica para voltar para o seu tempo, você também teria que derrotar o Gorilla Grodd nesse tempo. E você poderia fazer isso com praticamente todos os vilões do Flash. E com a exceção do Mirror Masters. Porque eu faria o Mirror Master um vilão diferente, no estilo Charada da série Arkham. Sabe como na série Arkham tem os troféus do Charada e você tem que ir atrás para depois só enfrentar o Charada? Você poderia fazer isso com o Mirror Master. Em algum lugar específico em todos os mapas que a gente falou até aqui, poderiam ter colecionáveis envolvendo tipo um espelho que te leva para a dimensão dos espelhos, onde você vai ter que fazer um pequeno desafio de velocidade, mais ou menos no estilo daquele desafio do Batmóvel do Charada do Arkham Knight. E quando você conseguir derrotar o Mirror Master em todos esses desafios da dimensão dos espelhos, você pode enfrentar o Mirror Master em definitivo. Ah, e o Flash Reverso? Como é que você faria as batalhas do Flash Reverso? Ainda bem que você perguntou isso, Gabriel Clone do Mal, porque eu tenho o plano perfeito para a batalha do Flash Reverso. Existe um jogo antigo do Flash que é bom e que ninguém conhece. É um jogo do Flash pro Game Boy Advance. E esse é um jogo beat'em up do Flash, e os sprites da Liga da Justiça e do Flash realmente são muito legais. Mas o mais interessante é como que acontece a batalha com o Zoom. Porque é uma corrida entre o Flash e o Zoom e você fica desviando dos obstáculos. Eu acho que você pode pegar esse conceito de corrida com o Flash Reverso e jogar num ambiente 3D. E que tanto o Flash quanto o Flash Reverso estão correndo tão rápido que eles ficam passando por todas as zonas do jogo. Sabe esse último jogo do Ratchet & Clank que tem pra PlayStation 5? Que o jogo tem esse negócio fenomenal que, assim, abre um portal e você simplesmente muda de zona. Não tem nenhum loading, é um negócio impressionante. Imagina fazer isso em alta velocidade, passando por todas essas zonas do jogo,
com o Flash correndo contra o Flash Reverso. Vai me dizer que isso não é Next Gen pra você? Pra mim é. Pra mim é. Então não me vem dizer que um jogo do Flash é uma teoria impossível, porque dá pra fazer. E a própria luta do Flash contra o Flash Reverso pode ser inspirada nos jogos do Sonic, que tem um corredor infinito. O Flash Reverso fica dando ataques pra você desviar, e quando vem uma abertura, você ataca ele utilizando as habilidades que você conquistou ao longo do jogo. Como que não tem coisa suficiente pra fazer o jogo do Flash? É claro que tem. Esse meu jogo hipotético do Flash pega toda a galeria de vilões do Flash, coloca cada um deles como chefes de mundos, tem variedade de mapa, você explora a questão da viagem no tempo do Flash, que é sempre muito importante, que é uma das coisas mais legais que o herói tem comparado com todos os outros heróis da DC e da Marvel, e que por si só já seria um baita diferencial. Você teria a evolução natural do sistema de combate do Arcanite misturando a velocidade do Flash, e você teria a questão da movimentação do Flash estilizada como no jogo cancelado dele, misturado com a sensação de velocidade que a gente tem nesse mod do jogo do Homem-Aranha com o Flash. Então assim, ó, é possível sim fazer um jogo do Flash. Só que percebam como que esse jogo que eu tô propondo aqui, ele é um pouco grande demais. Eu acho que seria um jogo muito caro para fazer. E considerando que quem iria fazer seria a Warner, e a Warner tem muito receio de colocar outros personagens da DC, além do Batman, Superman e Mulher Maravilha, eu duvido que ela iria dar tamanho dinheiro para fazer tal jogo do Flash. Porque assim, ó, é só agora que a gente vai ter um jogo da Mulher Maravilha. Até hoje não teve um jogo realmente bom do Superman. Até mesmo o Batman, que sempre teve bons jogos nos anos 90, nos anos 2000, levou uma eternidade para o pessoal encontrar a fórmula perfeita do Batman, que foi a série Arkham. Levou anos para eles encontrarem e na tentativa e no erro. E é impossível dizer que a série Arkham ela não nasce nos conceitos que deram certo e errado dos outros jogos do Batman. Então foi uma evolução constante dos jogos do Batman que levaram à ideia de ter o jogo do Batman Arkham. E é por isso que eu acho que seria muito difícil você ter o primeiro jogo do Flash, AAA gigante, como a gente está propondo aqui, e o pessoal simplesmente acertar tudo de primeira. Eu acho muito difícil. Então é por isso que essa frase que o pessoal fala: ah, o jogo do Flash é o jogo mais difícil de fazer de todos os heróis da Liga da Justiça. Eu concordo. Eu acho que o Flash é o personagem mais difícil de fazer, de todos os membros. O Batman é super fácil de fazer, como já foi comprovado. Mulher Maravilha é super fácil de fazer. O Superman, que o pessoal fica reclamando, eu também acho que dá pra fazer. Caçador de Marte, Mulher Gavião e Arqueiro Verde, todos esses personagens dá pra fazer porque você tem referências da indústria dos jogos. Até Super Choque é mais fácil de fazer do que Flash, porque Super Choque tem Infamous, que é basicamente Super Choque com outros personagens. Mas se um dia você quiser fazer um jogo AAA do Super Choque, é só fazer o Infamous Super Choque. Mas o Flash não tem referência. E tudo que você se propor a fazer, todas essas ideias que eu joguei aqui, elas precisam de um grande tempo para serem lapidadas. Porque são coisas de programação, são desenvolvimentos, exige tempo e exige pessoas para fazer, com a visão certa para poder executar. E é por isso que o jogo do Flash ele é muito difícil de fazer, porque as referências são muito poucas. E isso é muito arriscado para um jogo AAA. Jogos AAA de hoje, eles estão na formulazinha de AAA que a gente conhece. Eles jogam na segurança também. Claro que tem jogos AAA que revolucionam, mas até mesmo os jogos AAA que revolucionam, você encontra esses mesmos elementos em jogos indies que foram feitos anteriormente. Porque a revolução dos videogames não acontece mais nos jogos AAA, acontece nos jogos indies. E as melhores ideias acabam migrando para jogos AAA. O que é natural, não tem nada de errado nisso. A questão é o quanto que um desenvolvedor que estivesse fazendo um jogo do Flash iria tentar inovar, iria tentar ser ousado na hora de fazer esse jogo AAA dele. Só que veja bem, difícil não é impossível. Existe o jogo teórico perfeito do Flash. Só que esse jogo, ele é muito caro. E o Flash não é o Batman, não é o Superman, não é a Mulher Maravilha. Então é natural que esse jogo nunca tenha acontecido, porque ele é um jogo de muito risco. Mas que ele existe e que algum dia ele vai ser feito, eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu só espero que quando eles cheguem lá, seja um jogo no estilo esse que eu tô falando aqui, inspirado na série Arkham, inspirado no Homem-Aranha, mas não sendo cópias carbonos desses jogos, e sim tendo sua própria personalidade e entendendo o que diferencia o Flash de outros super-heróis. Que é, obviamente, a questão da super velocidade, mas a galeria de vilões dele e também a questão da viagem no tempo. Esses são 3 elementos que eu gostaria muito que eles explorassem num jogo do Flash. E assim, se tem alguma coisa que eu queria mesmo que eles pegassem para um jogo AAA do Flash, é essa minha ideia de múltiplos mapas. Porque eu não quero que seja só um jogo de
Central City, porque já tem 300 jogos de super-herói no meio de uma cidade. Graças a Deus que o jogo da Mulher Maravilha não vai ser no meio de uma cidade, vai ser em Temícera. Sabe, pra dar um pouco de variedade, porque só cidade, parece que todos os jogos vão ficar iguais. Então assim, ó, eu entendo que o Flash tá em Central City, e que tem que ter cidade, mas dá pra ter outros mapas. E pra mim, o melhor jeito de você conseguir colocar isso é misturando o elemento da viagem no tempo dele. Daí você tem Central City no ano de 2022. Central City no ano de 2500, super futurista. Central City da era dos dinossauros, que não era nenhuma cidade, só tinha dinossauro no meio. Daí é um mapa de floresta. Central City destruída, em ruínas, também é um outro mapa. Central City de uma realidade alternativa que foi dominada pelo Aquaman depois dele surtar e virar o rei do mundo e que agora tá submersa. É um outro mapa. Desafios do Mirror Master na dimensão dos espelhos. Pô, tudo isso eu acho que daria um jogo bem legal do Flash. Mas, de novo, né? É o jogo hipotético do Flash que talvez nunca aconteça. E isso daqui são só minhas ideias. Eu também sei que não é o perfeito. É óbvio que dá pra fazer ideias melhores do que isso. E é por isso que eu quero que vocês também comentem como que seria o jogo perfeito do Flash pra vocês. E se isso é possível. No mais, galera, eu acho que é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! Go Flash! E esse foi o vídeo do jogo ideal dos sonhos do Flash. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!